Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te atualizar sobre a situação de Wagner Mancini, já corre risco de demissão no Corinthians. Quero falar também sobre Flamengo e Amazon, que preparam um contrato de patrocínio com valores até que muito bons. Vou contar ainda sobre o Atlético Mineiro, que divulgou de forma oficial suas dívidas atuais. Tem detalhes sobre a situação do Palmeiras, que corre o risco de não classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Tudo sobre o sorteio da Copa do Brasil, além de Soteldo, que pediu para ser negociado, ele não quer continuar no Santos. Bom, bora começar o vídeo, não sem antes pedir para vocês deixarem like por aqui, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que a partir das 6h30 da tarde, logo mais, aqui no canal do Nicola tem um programa do Nicola com uma entrevista do Dorival Júnior e com uma informação exclusiva envolvendo o Yesman Guzmán, que é aquele meio atacante que quase foi parar no Cruzeiro, o negócio acabou não dando certo e ele tem conversas com clubes brasileiros. Acho que você vai curtir a informação, não se esqueça, a partir das 6h30 da tarde, combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. A CBF realizou esse sorteio para definir os confrontos dessa fase que reúne 32 times. E o principal jogo dessa terceira fase é o Clássico Rei, jogo entre Ceará e Fortaleza. O Ceará estava no pote 1, Fortaleza estava no pote 2, se enfrentam ida e volta e o classificado garante R$2.700.000. Todos os times que passarem as oitavas de final vão embolsar esses R$2.700.000. Curiosidade, vai ser só a primeira vez que Ceará e Fortaleza se enfrentam em jogo da Copa do Brasil. Eles já haviam feito outros 2 jogos de mata-mata fora do campeonato estadual. Os 2 jogos pela Copa do Nordeste, até agora com 2 classificações do Ceará contra o Fortaleza. Separei, ou melhor, vou separar os outros confrontos de Copa do Brasil para que você saiba quem o seu time enfrenta. Achei que Fluminense e Corinthians foram os mais azarados. Fluminense enfrenta o Red Bull Bragantino, Corinthians enfrenta o Atlético Goianiense. 2 times que podem dar trabalho. Os outros jogos: Santos e Cianorte, Bahia e Vila Nova, Palmeiras e CRB, São Paulo e 4 de julho de Piripiri, Ceará e Fortaleza, esse eu já falei, Fluminense e Red Bull também já falei, Grêmio e Brasiliense, América Mineiro e Criciúma, Atlético Paranaense e Avaí, Atlético Mineiro e Remo, Corinthians e Atlético Goianiense, de quem falei agora há pouco, Internacional e Vitória, Cruzeiro e Juazeirense, uma das grandes surpresas da competição, Chapecoense e ABC, Flamengo e Curitiba, além de Vasco e Boa Vista. Teremos um confronto carioca nesse jogo. Os 2 times acabaram de se enfrentar, inclusive, pelo campeonato estadual. Bom, queria que você usasse o espaço para comentários para dizer quem se deu bem e quem se deu mal nesse sorteio, combinado? Bora mudar de assunto e falar a respeito de Soteldo, que deu uma entrevista ao Globo Esporte para afirmar que quer ser negociado, pediu para ir embora. A frase dele é a seguinte, abre aspas: "A oferta que veio é muito boa para o clube, vai ajudar a sanar dívidas e também vai garantir o meu futuro. Tenho 3 filhos. Enquanto em muitas partes do mundo, incluindo a Europa, dezenas de clubes estão falindo, veio uma oferta da Major League Soccer que não posso recusar." É o Soteldo fazendo pressão para que o negócio saia. Pelo que eu senti dentro do Santos, há um encaminhamento para que esse acordo saia. O grande problema é o outro lado. O Huachipato, que é dono de 50% dos direitos econômicos, está pedindo muito dinheiro. O Huachipato quer $6 milhões por seus 50%. A proposta total, feita pelo Toronto FC, o time do Canadá, é de $6 milhões. Ficariam $4 milhões para o Santos, pelos seus 50%. O Toronto ainda queria pagar mais $2 milhões por metade dos direitos do Huachipato, ou seja, 25%. Hoje, também nessa sexta-feira, o Bruno Andrade trouxe a informação de que a oferta ao Soteldo é de $22 milhões por temporada no time canadense, ou seja, ele ganharia perto de $2 milhões por mês, bem mais do que os atuais 300 mil mensais. Só para completar, o Toronto FC, que é o time interessado no Soteldo, ainda o classificaria como Designated Player, aquela classificação para atletas que ganham acima do teto estabelecido na liga. E por último, o Vancouver Whitecaps, que é o time rival do Toronto na Major League Soccer, está de olho no Gabriel Pirani, um meio atacante muito bom, recém-revelado na base do Santos, só 19 anos de idade. E esse time canadense está disposto a pagar $3 milhões. O Santos que acelere o processo de prorrogação do contrato, que já estava praticamente fechado, para não correr o risco de perder esse jogador por um valor muito baixo. Pirani tem muito futuro. Já que falei do Santos, quero contar agora sobre o Atlético Mineiro, que realizou nessa sexta-feira o Galo Business Day, que foi o nome que eles deram ao evento em que o Atlético abriu todas as suas contas, suas dívidas bem altas e preocupantes. Hoje o Atlético deve cerca de R$1,2 bilhão, 1,2 bi.
de toda essa grana, é importante contar que houve um aumento da dívida líquida no ano passado de 462 milhões de reais. Ou seja, o Atlético cresceu sua dívida em um ano em quase meio bilhão de reais. Disso, 253 milhões vieram de investimentos na contratação de atletas. O Atlético, para atender aos pedidos do São Paulo, saiu gastando muito mais do que poderia. Ainda assim, o superávit do clube no ano passado foi de 19 milhões de reais. Aí tem uma série de pequenos detalhes importantes, como, por exemplo, um percentual do repasse do shopping, enfim. Esses 19 milhões são meio que para inglês ver. O que é importante contar para você? Que 42% da dívida total do Atlético, desse 1,2 bi, 42% ou 507 milhões são de dívidas urgentes, a curto prazo, inclusive ou incluindo pendências com a FIFA, que podem resultar inclusive em punições pesadas ao Galo nos próximos meses. 22% são de parcelamentos do Profut e 36% de empréstimos dos investidores e também de aquisição de jogadores. Empréstimos, essa parte dos 36% é a que menos preocupa, até porque os investidores têm dado algumas colheres de chá para o Atlético, não vão cobrar juros altos, não querem essa dívida sendo paga rápido, enfim, é o menor dos problemas. De qualquer maneira, o Atlético revelou que o patrimônio contábil do clube é de 1,3 bilhão, ou seja, o patrimônio contábil é superior ao número da dívida, de 1,2. E esse patrimônio de 1,3 nem inclui os 630 milhões do valor do elenco. Então o patrimônio do Atlético, na teoria, pelo menos na visão do clube, é muito maior do que a dívida. Para fechar, o Atlético já começou um processo de dispensa de funcionários, eram 736, hoje são 531. Com essa redução, o Atlético economiza 1 milhão e 100 mil reais por mês e é um plano de contingência para que o Galo, a partir de 2026, tenha essa dívida de 1,2 bilhão equacionada ou reduzida para apenas 341 milhões de reais. Você acha esses números viáveis? Se sim, escreva nos comentários, se não, da mesma maneira. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que faz jogo hoje pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras está jogando dia sim, dia não. E aí o torcedor palmeirense deve ter falado, Campeonato Paulista, não tô nem aí, vou me preocupar só na fase de mata-mata. E é aí que está o grande problema. O Palmeiras hoje corre seríssimo risco de não conseguir a classificação. Inclusive, o Palmeiras é só o terceiro colocado do grupo C. Red Bull Bragantino é o primeiro com 20 pontos, segundo lugar do Novo Horizontino com 14 e o Palmeiras é só o terceiro com 9. 20, 14 e 9. É bem verdade que o Red Bull Bragantino tem 3 jogos a mais do que o Palmeiras e o Novo Horizontino tem 1 jogo a mais do que o Palmeiras. Ainda assim, se o Palmeiras vencer todos os seus jogos, ele, por exemplo, não ultrapassa o Red Bull Bragantino, vai só a 18. Até por isso o confronto contra o Guarani é super importante, passam só os 2 primeiros colocados de cada grupo, tá? Novo Horizontino joga hoje, o Palmeiras também joga hoje. O Palmeiras entra em campo a partir das 8 contra o Guarani, jogo no Brinco de Ouro da Princesa, um pouquinho mais tarde às 10h15, o Novo Horizontino recebe os reservas do Santos. Se, por exemplo, o Palmeiras perde e o Novo Horizontino ganha, a gente vai para o sábado com a seguinte classificação: Red Bull 20, Novo Horizontino 17 e Palmeiras 9. E aí vai ficar bem complicado pro Verdão ir buscar. Palmeiras que ainda enfrenta, depois do Guarani fora, o Mirassol em casa, a Inter de Limeira em casa, o Santo André fora, o Santos em casa e a Ponte Preta fora. Tudo isso intercalado a jogos importantes num grupo bem pesado da Libertadores da América. Para fechar sobre o Palmeiras, Pedro Bicalho, contratado no ano passado do Cruzeiro para as categorias de base, foi promovido ao time principal e foi inscrito no Campeonato Paulista, ocupando a 26ª e última vaga, ou seja, o Palmeiras, se contratar, por exemplo, o Tati Castelhanos e o apresentar amanhã, só vai poder utilizá-lo a partir da fase de mata-mata, e isso, é claro, se o Palmeiras conseguir passar de fase. Para arrematar, a última coisa de vez, o Pedro Bicalho tem 20 anos de idade, chegou a jogar pelo time principal do Cruzeiro no ano passado, foi lapidado na base do Palmeiras e tem sido bastante elogiado pelos dirigentes alviverdes, de olho nesse jogador que pode até fazer sua estreia contra o Guarani. Mudando de assunto e falando agora sobre o Flamengo e a possibilidade mais do que real de acordo com a Amazon, um acordo de patrocínio. Só para contar um pouquinho dessa história, vou voltar um pouquinho no tempo. No ano passado, o Flamengo chegou a tratar de forma bem quente a possibilidade de ter a Amazon como sua patrocinadora master. A Amazon queria oferecer um valor, o Flamengo concordou, só que na última hora a Amazon recuou, entendendo que a pandemia poderia lhe tirar muitos milhões de reais. O Flamengo foi em busca de um outro patrocínio e fechou com o BRB.
O namoro nunca se tornou completamente gelado, o namoro entre o Flamengo e a Amazon, e foi retomado recentemente com a final da Supercopa do Brasil. A Amazon pagou R$1 milhão para estampar sua marca nas costas da camisa rubro-negra e percebeu que o barulho foi bastante positivo, até por isso voltou a estabelecer negociações para o patrocínio nas costas. Patrocínio que pode ser fechado de acordo com o Vene Casagrande por um valor próximo a R$12 milhões por ano. Fui checar essa informação com uma pessoa próxima, uma pessoa da minha confiança, dentro da diretoria do Flamengo, e essa pessoa confirmou que além das conversas com a Amazon, existem outras conversas em andamento. Essa conversa com a Amazon poderia ser pelo patrocínio na camisa e envolveria também ações na Flá TV e na Flá TV+. A Amazon tem uma série de produtos como, por exemplo, o Prime Video, e poderia se tornar uma enorme parceira do Flamengo de olho nos 40 milhões de torcedores. O negócio andou, o negócio avançou, e é possível que ocorra um anúncio nos próximos dias. Mais dinheiro entrando para as contas do Flamengo e mais um patrocinador gigante. A Amazon é uma das maiores empresas em território mundial. Tê-la como patrocinador ou como parceira seria algo bastante positivo. Acho que o Flamengo vai marcar um golaço se conseguir concretizar essa negociação. Bom, bora para a última parte do vídeo. Queria falar a respeito de Wagner Mancini, técnico corintiano que está super cornetado por torcedores e também por imprensa. E as cornetas só aumentaram desde essa quinta-feira, depois do empate ridículo contra o péssimo, paupérrimo, horroroso River Plate do Paraguai. O jogo foi no Paraguai, o Corinthians teve muito mais posse de bola, teve as melhores chances de gol, mas não conseguiu vencer um adversário que vem de 8 jogos no Campeonato Paraguaio com um empate e 7 derrotas. Esse é o retrospecto recente do River Plate no Campeonato Nacional. O Wagner Mancini pode ser demitido, Nicola? Ainda não. Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, segue bancando que ele está prestigiado, que está com um treinador. Mas, porém, contudo e todavia, teremos uma semana absolutamente decisiva para o futuro do Wagner Mancini. Quer ver? Domingo, Santos e Corinthians, Vila Belmiro. Santos vai jogar com um time praticamente todo reserva, até porque na terça-feira, 2 dias depois, faz confronto de vida ou morte contra o Boca Juniors na Argentina. Se o Corinthians perder para os reservas do Santos, Wagner Mancini vai ganhar para si ainda mais pressão. Quinta-feira, Corinthians e Peñarol, jogo na Neoquímica Arena, segunda rodada da Sul-Americana. O Peñarol é líder do grupo do Corinthians, venceu por 5-1 o Huancayo na estreia. Ou seja, o Peñarol é líder do grupo com 3 pontos e 4 gols de saldo. O Corinthians tem só um pontinho por causa desse empate horrível com o River Plate. Se o Corinthians empatar com o Peñarol, ele vai ver o Peñarol abrir ou manter essa vantagem de 2 pontos, mas com uma situação extremamente confortável, tendo ainda 2 jogos para fazer com o River Plate do Paraguai e recebendo no retorno o Corinthians. Vale a lembrança que só o primeiro colocado de cada grupo se classifica. Se o Corinthians perder para o Peñarol, dá para dizer que o Corinthians estará fora da Sul-Americana, mesmo só na segunda rodada. E a Sul-Americana é hoje a grande prioridade do Corinthians. Além desses 2 jogos importantes contra Santos e Peñarol, ainda tem no outro final de semana um confronto contra o São Paulo, na Neoquímica Arena, onde o Corinthians nunca perdeu para o tricolor. São Paulo que vive uma fase bem legal, e se vencesse o Corinthians na Neoquímica Arena, certamente causaria tremores e ainda mais pressão pela demissão do treinador corintiano. Então, nesse momento, o Mancini está prestigiado, não corre risco de demissão, mas a semana pode dizer muito a respeito do futuro do treinador. E você, corintiano, manteria o Mancini? Demitiria ele? Qual técnico seria o ideal para o Corinthians? Também não vale falar de Renato Gaúcho, de Guardiola, técnicos que hoje não são acessíveis para o bolso do Corinthians. Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Combinado? Bom, nos vemos daqui a pouquinho a partir das 6h30 da tarde. Quero dividir a informação do Guzmão com vocês, além da entrevista bem legal com o Dorival Júnior. E a gente vai se encontrando por aqui. Sempre que tiver tempinho, passa no canal do Nicola, procura por um vídeo, alguma coisa interessante. Tenho certeza que você vai curtir, beleza? A gente se vê. Tchau, tchau.